Olá, eu sou Carlos Silva e trabalho com educação no ambiente organizacional. Expressar-se com desenvoltura é algo fundamental para quem atua falando para grandes públicos, como professores, palestrantes ou quem está em cargos gerenciais. É comum que as pessoas reconheçam que o surgimento de vícios de linguagem durante a fala atrapalha a performance do profissional. Mas você sabe como lidar com esses ruídos que são os vícios? Para saber mais quais são os vícios de linguagem mais comuns e como evitá-los, segue lá o nosso canal no YouTube. Lá você terá acesso a algumas dicas fundamentais sobre esse e outros temas relacionados com a arte de falar em público. Hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de vícios de linguagem. Existem aqueles vícios comuns que são estudados geralmente na escola, que envolvem barbarismo, neologismo, pleonasmo e até estrangeirismo. Nós não vamos trabalhar com esses vícios nesse momento porque eles envolvem uma necessidade de riqueza vocabular. Quanto maior o seu repertório vocabular, menos você terá esses tipos de vícios poluindo a tua fala. E nesse momento nós falaremos sobre outros vícios, que na verdade são marcadores discursivos. Eles podem surgir no começo de frases, no intervalo de falas e no final de frases também. E esses marcadores, que se usados uma vez ou outra durante a fala, não vão interferir, não vão poluir. Mas quando usados de forma abusiva, aí sim eles passam a virar vícios de linguagem. E eles surgem geralmente decorrentes da insegurança, da falta de preparo do profissional que fala. E, por exemplo, quando você conhece uma pessoa que fala muito bem, bom, então, toda vez que vai começar uma frase, significa que mentalmente essa pessoa está preocupada com outros conteúdos e que não é necessariamente o roteiro, o conteúdo da fala dela. E por isso, mentalmente, o cérebro começa a dizer, olha, agora vai, agora vamos, como se estivesse engatando uma marcha. Então, toda vez que a pessoa fala lá, bom, então, veja bem, ela é como se ela estivesse engatando essa marcha para começar a fala. Significa, de novo, em muitos casos, que a pessoa não está bem preparada, ela não tem um roteiro ou que ela está preocupada com outras situações e não está com foco na fala, naquilo que vai ser passado para o público. Algo similar acontece com a falta de intervalos e o profissional começa a preencher essas pausas com a fala. É como se o cérebro estivesse dizendo, continua falando, não para, preenche com alguma coisa, não dá tempo de falar e você descarrega tudo. E por isso geralmente vai aparecer entre pausas, porque a pessoa não consegue lidar com as pausas. As pausas são fundamentais para o processo de comunicação, principalmente para quem atua com grandes públicos. Se você não consegue fazer pausas durante tua fala, você também não vai respirar bem. Significa que teu corpo também não vai conseguir se expressar bem. Você vai ficando mais nervoso, a respiração fica mais ofegante e a tendência é que você force mais a garganta ao invés de trabalhar toda a parte respiratória, toda a parte técnica que envolve a fala. E por isso também, muitas vezes, a pessoa se sente cansada, fadigada no final da fala, no final da oratória, porque você não conseguiu parar para respirar, seu corpo cansou por conta disso. Algo similar também acontece com o final de frases, que é quando a pessoa busca a permissão ou a compreensão ou o ok da plateia. Quando alguém diz, por exemplo, toda vez que termina de falar, né, tá, ok, entendeu? Sempre, percebam, sempre vem uma pergunta ao invés de afirmação. Ao invés de você falar, olha, hoje vamos falar sobre vícios de linguagem. A pessoa, na verdade, ela diz, hoje vamos falar sobre vícios de linguagem, ok? Hoje vamos falar sobre vícios de linguagem, certo? E se toda vez que eu falo, no final, eu ponho uma pergunta, ponho uma palavra afirmativa, um gatilho, um marcador que vem em forma de pergunta, eu nunca vou afirmar nada. Inconscientemente, o que acontece é que essa pessoa está buscando, na verdade, o ok da plateia, porque ele está tão nervoso que ele precisa que a plateia dê consentimento para tudo que ele fala. Por isso a pergunta, ok? Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou passando? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Tá tudo bacana? Eu tô indo num caminho bacana, estou indo num bom caminho.
é mais ou menos como se estivesse acontecendo esse conflito interno dentro da pessoa que fala. E que para que esses vícios, no final, no intervalo e no final e no começo de frases, eles parem de interferir no processo de comunicação, é preciso primeiro que o profissional tome ciência de que esses vícios, que esses marcadores estão sendo utilizados de forma abusiva. E tudo bem se ele aparecer uma vez ou outra no meio da frase. Quando você está falando, por exemplo, e vai comentar um outro assunto e esquece da palavra, é normal que, para preencher esse espaço, enquanto você raciocina, você fale, e é normal que isso aconteça. Mas se isso polui, aparece o tempo todo, significa que existe aí alguma preocupação que não necessariamente é com o roteiro. O mesmo acontece no início, como eu disse antes, e no final de frase. E para que você consiga tomar consciência, é preciso verificar, parar, olhar com calma, e uma boa dica é gravar a própria voz, ouvir você mesmo falando, seja numa conversa mais informal, mais coloquial, ou também no contexto profissional, para entender em que momentos esses vícios eles podem surgir, porque quem fala geralmente não percebe esses vícios, não identifica que esses marcadores estão interferindo na comunicação. E por isso, gravar-se nas duas situações, tanto mais formal quanto menos informal, acaba ajudando a evidenciar e mostrar que, opa, na verdade os vícios aparecem quando eu estou nervoso. Então, quando as pessoas estão me avaliando, é que eu começo a me sentir desconfortável e por isso eu não presto muita atenção no meu texto e os vícios vão surgindo e vão poluindo a minha fala. Em outros momentos pode ser o contrário, pode ser no momento informal que a pessoa está completamente despreocupada e que também acaba não tendo tanto foco com o texto que está sendo falado, o que a gente chama de tecido verbal, né, o tecido da fala, que a pessoa não se preocupa com ele, os vícios acabam poluindo. E enquanto que em algo que a pessoa precisa ser mais centrada, ter mais concentração, ter mais foco, geralmente os ambientes de trabalho, que ela está sendo avaliada, ela passa a não ter esses vícios. Então, são gatilhos mentais que vão surgindo, que vão contribuindo, na verdade, para que os vícios possam aparecer ou não. E o primeiro caminho, na verdade, é descobrir se esses vícios e quando esses vícios eles aparecem. E depois a gente conversa mais para saber como eliminar esses vícios de linguagem, esses marcadores usados de forma abusiva durante a fala. Ok? Até a próxima.